Boa noite a todos, eu sou o Willy Robert, está começando o 19º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje nós falaremos da derrota do Palmeiras para o Grêmio, a coletiva ridícula do Abel. O Abel que cravou sua permanência antes da final e, claro, a final da Libertadores que ocorreu ontem. Aos que se inscreveram na última semana, que compartilharam com os palmeirenses, deixaram like no último podcast. Vamos lá para mais um podcast aqui no Visão de Jogo. Vamos começar aqui falando de Grêmio e Palmeiras. Devido o ocorrido ontem, Grêmio e Palmeiras vai ser rápido, não quero me alongar muito porque o principal desse vídeo aqui é o que eu vou estar falando da final da Libertadores. Não tem como deixar em segundo plano. Segundo plano aqui é Grêmio e Palmeiras. O que foi essa partida? O Palmeiras, o Abel, como todo mundo já sabia, né? Ele tinha deixado um time para a final, que foi exatamente o que jogou, não teve nenhuma surpresa. E o time que jogou contra o Grêmio jogou melhor do que o de ontem. Mesmo time reserva. Jogou melhor que o time de ontem. O Palmeiras iniciou num 4-4-2, com o Emiliano Martins mais ou menos fazendo uma cobertura do Giai ali pela direita, quase como o terceiro zagueiro, mas mais de volante mesmo, trabalhando na saída de jogo. O Palmeiras teve muita variação ali de posição entre os meias e os atacantes, criou bastante jogadas por dentro. O Felipe Anderson trabalhou muito bem, jogou muito bem a partida, inclusive até achei que ele poderia ter cavado a vaga de titular na final, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Só que o Palmeiras fez o gol, mas não teve calma, trabalhou muito mal a vantagem no placar. Era para ter feito 2-0, teve pelo menos 2 ou 3 chances com o Sosa, depois até uma com o Facundo Torres, e não fez. Tomou um empate no final. Uma jogada ridícula de um gol de lateral. Ou seja, o Marcos Rocha com 45 anos nas costas, quase. Sei lá quantos anos o Marcos Rocha tem. O Palmeiras renegou, não quis ficar com ele até o final da temporada e está usando o Giai. Inclusive nessa partida usou o Giai. O Giai pra mim não serve de nada em campo. O Giai é uma coisa ridícula. Ele não sabe marcar, não sabe cruzar, não sabe dar um passe, não sabe finalizar, não sabe fazer nada. Nada. Sabe correr atrás do jogador adversário, mas pegar a bola que é bom ele não pega. E foi um tapa na cara até do próprio Abel, né? Que não dispensou, mas não ficou com o Marcos Rocha, porque não era a ideia ficar com ele. E tá bom, não ficar com ele era tranquilo. O problema é que se você não fica com ele nem com o Mike, você tá ficando com o Giai. Esse que é o problema. E o Palmeiras teve uma queda na lateral direita. E o mais impressionante é isso, que são jogadores mais jovens, mas infelizmente, devido à falta de experiência talvez, ou na maior parte a qualidade mesmo, o Giai não serve de nada. E o Kelvin, vou estar falando ainda da final, jogou muito mal a partida de ontem, mas muito por causa do senhor Abel Ferreira, né? O Palmeiras no segundo tempo não existiu, cometeu 2 pênaltis também absurdos. O Aníbal Moreno totalmente estabanado, o Giai também totalmente louco, desvairado, comete 2 pênaltis assim infantis, de jogador que sinceramente não é jogador profissional. Não consegue usar a cabeça, não consegue ter a frieza de analisar o momento. O Aníbal fazia aquele pênalti chegar nas costas do jogador do Grêmio ali, que nem um louco, sendo que não sei se era o Mikael ou se era o Benedetti, já estava na jogada para cortar, e depois o Giai nas costas do jogador do Grêmio já também fazia o que ele fez. É completamente normal e justo que o Flamengo ganhe os 2 campeonatos, porque o Palmeiras não mereceu em absolutamente nada. Um ponto positivo pra mim é o Benedetti, que pra mim é positivo pelo Benedetti, mas negativo pela temporada, pelo saldo da temporada, que é o seguinte: o Palmeiras pagou, sei lá, 30 milhões de reais no Mikael, que não joga absolutamente nada, é um zagueiro fraco tecnicamente, é um zagueiro que malemar sabe dominar uma bola, é isso, e ele é zagueiro, ele não sabe dar bote, ele não é rápido, ele não tem recuperação, não consegue brigar com o centroavante, não tem qualidade nenhuma de zagueiro, mas o Palmeiras pagou 30 milhões nele, sendo que tinha o Benedetti, que já estava no processo de subida para o profissional, já vinha jogando até ano passado, jogou talvez algumas partidas, e esse ano era para ter pegado cancha, como vinha pegando no Campeonato Paulista,
depois que contratou o Mikael, acabou com isso. E o Benedetti ontem não, na partida contra o Grêmio, provou que é 1000 vezes melhor que o Mikael. Sem ritmo de jogo, sendo moleque, jovem, pegou uma bucha do caramba, jogando com a perna invertida, que ele é canhoto, normalmente o canhoto vai gostar mais de jogar pela esquerda. Jogou 1000 vezes melhor que o Mikael. Muito mais rápido, mesmo tendo, sei lá, quase o dobro do tamanho do Mikael. Muito mais imponente na defesa. E o Abel escolheu quem na temporada? O Mikael. Contra o Chelsea ele escolheu quem? O Mikael. Ou seja, um planejamento completamente errado, absurdo que o Palmeiras fez essa temporada. Totalmente equivocado, totalmente contando com a sorte. Contando com a sorte. Outro ponto também sobre a defesa é o que? O Naves. Quem foi que escolheu, quem foi que decidiu que o Naves deveria ser emprestado? O senhor Abel Ferreira. Ou seja, o Naves, que já tinha se provado pra mim, na minha opinião, melhor que o Vitor Reis, inclusive, talvez até por questões de experiência. O Naves já é mais velho que o Vitor Reis, mas pra mim ele era melhor que o Vitor Reis, jogado de lado. Depois pra lata do lixo, praticamente. A sorte é que ainda foi emprestado, né? Que não foi vendido. Ainda pode voltar quando o Abel sair um dia, quem sabe, né? Não vai ser ano que vem, infelizmente. Mas de Grêmio e Palmeiras foi isso, não teve muito mais o que fazer. O Grêmio fez 3-1, acabou merecendo a vitória devido a essas burrices do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras e do Abel Ferreira também. Coletiva. O que o Abel falou aqui na coletiva? Mais uma vez ele chorou sobre arbitragem. Como ele sempre faz, tem que ter um choro, tem que ter algum motivo pra falar, pra dar desculpa da derrota. Quando a questão da arbitragem que ele quis dizer foi na questão histórica do campeonato. Ele quis falar que esse campeonato, no final eu vou dizer o que aconteceu e tal, não sei o que lá. Só que é engraçado que quando era de fato para ele subir o tom, ele, a Leila, o Anderson Barros, todos ficaram caladinhos. Não fala nada. Não fala nada, que a Leila e a CBF são assim, ó. A Leila e a CBF são assim. Não pode falar da CBF, não pode falar da arbitragem da CBF. Vamos ficar todos quietos. O Flamengo tá acusando a gente de esquema. O Flamengo tá acusando a gente de ganhar todos os jogos roubados. O Felipe Luiz tá falando que o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem. Mas não falamos nada. Depois que nós perdemos o campeonato, aí sim nós vamos falar. Aí sim nós vamos acusar o Flamengo, vamos acusar a CBF, vamos acusar a Globo, vamos acusar o raio que parta. Que eles estão fazendo um esquema pro Palmeiras perder. Mas enquanto a gente tiver líder, enquanto a gente tiver sendo só o beneficiado, a gente fica quietinho. Quando a gente estiver sendo prejudicado também, fica quietinho. A gente é líder ainda mesmo. Aí depois que perder a liderança, a gente volta e fala. É exatamente esse o modus operandi do Palmeiras nessa temporada, e vem sendo normalmente assim. É que essa temporada foi mais forte ainda, né? Essa questão de arbitragem. E pra mim é totalmente desculpa. Soa totalmente como desculpa. Porque perdeu. Foi fraco. Acabou com o time. Ele conseguiu montar um esquema minimamente bom de desempenho, que estava surtindo efeito, dando resultado. Ele conseguiu desmontar, porque ele tem que colocar a mão de bosta dele no time. Tem que acabar com o que ele minimamente consegue montar. Impressionante como ele tem que colocar. Se o time estivesse destacando a partir dos jogadores, não dá, não pode. Ele tem que colocar a mão dele pra a mídia de bosta que não entende nada de futebol e também é totalmente manipuladora, que faz a cabeça de uns idiotas que são palmeirenses aí, que fica adulando o Abel. Tem que colocar que o Abel montou esse time, o Abel fez o time jogar com 3 zagueiros, o Abel sempre tem que ter alguma coisinha dele. É impressionante, impressionante. E sobre o calendário, quando ele falou também, não falou só sobre arbitragem nessa coletiva, quando ele falou sobre o calendário, é engraçado que o Palmeiras teve que jogar na data FIFA, mas o Palmeiras que escolheu jogar na data FIFA. O Palmeiras se escolheu, quando acabou a Copa do Mundo de Clubes, tinha 14 dias da partida contra o Chelsea até a partida que o Palmeiras voltou pro Brasileirão, foram 14 dias. Dentre esses 14 dias, o que deram pro elenco? Folga. Deram folga pro elenco, deram como se fosse uma intertemporada pro elenco. Fazendo isso, vocês queriam que o jogo contra o Santos fosse adiado? Que o jogo do Santos fizesse um jogo só pra valer os 2 turnos? Será que eles pensaram nisso? Eles devem ter pensado nisso, porque se eles estão reclamando que o Palmeiras teve que jogar na data FIFA, não tinha outro motivo. O Palmeiras escolheu adiar a partida naquele momento, ou seja, vai jogar numa data FIFA. Não tem outra escolha, não tinha outra escolha.
É simples. E ainda mais que a Leila foi uma das que... eu até falei aqui no podcast quando isso aconteceu. A Leila foi quem praticamente assinou embaixo a mudança no calendário, jogando as finais da Copa do Brasil para depois do Campeonato Brasileiro. Fazendo isso, a data da Copa do Brasil, que provavelmente aconteceria Palmeiras e Santos, ou no caso Santos e Palmeiras, teve que ser jogado mesmo para a data FIFA, porque o Brasileirão foi jogando direto, corrido. Então, assim, é uma desculpa esfarrapada atrás da outra que só idiota cai. Só idiota cai. Isso vai acontecendo durante o ano, dia após dia, as pessoas... o brasileiro tem memória curta, esquece e idolatra as pessoas, né? E acaba acontecendo esse tipo de coisa. O Abel falando as besteiras dele, a mídia manipuladora coloca ele no pedestal lá em cima, fala que ele é o rei, e a torcida abraça. Infelizmente, são maioria. Infelizmente, ainda é maioria. Mas eu ainda tenho mais pra falar do Abel e mais do Palmeiras aqui. Até essa coletiva foi isso. Vamos falar agora sobre a semana que antecedeu, né? Entre a partida Grêmio e Palmeiras e a final da Libertadores. Teve a coletiva, teve na verdade várias entrevistas na quarta e na quinta. E na sexta-feira teve a coletiva do Abel mesmo, que aí é a geral, uma prévia da final da Libertadores. Na entrevista pro GE, o Abel cravou a permanência dele. Falou que ele sempre disse que a palavra dele valia mais do que a sua assinatura, que iria ficar. Foi a primeira vez que ele cravou, né? Que ele confirmou que iria ficar. Ele sempre disse, não, minha palavra vale mais que a assinatura, mas ele dizia... A Leila sabe o único critério que eu tenho a discutir com ela lá, que eu deixei na mesa dela. Até hoje eu não sei que critério que é esse, ele estava inventando, jogando pra imprensa, algo do tipo. Mas foi a primeira vez que ele confirmou a permanência. Pra mim, até então, me pareceu uma estratégia pra novamente jogar o foco nele, tirar o foco dos jogadores e jogar nele. Até me passou o quê? Uma confiança que ele estava no título. Me passou isso. Uma leveza, não, vou confirmar isso antes porque eu sei que eu vou ser campeão. Me pareceu isso. Só que aí vem a partida. E aí, sinceramente, é onde entra aqui todo o desastre que foi essa final. Planejamento da temporada, planejamento pra partida, estratégia, ideia de jogo pobre, que não é nem pobre. O pobre ainda tem algo mínimo. É uma ideia de jogo inexistente. Não existe ideia de jogo no Abel Ferreira. Não existe. Ele seria muito bom treinador na Inglaterra dos anos 60, 70, 80, acho que talvez até 90. Que campos eram horrorosos, eram chute pra frente e vendo o que dá. O Fernando, até ontem, não importa o que digo, falou que o Palmeiras joga rugby. E é verdade, é rugby. É chute pra frente, os caras lá na frente ficam brigando, batendo cabeça, e o Palmeiras ganha terreno assim, sofrendo falta lá na frente. Foi exatamente o que aconteceu nessa partida. Bruno Fux chutava pra frente, o Vitor cavava uma falta lá na frente lá, e o Palmeiras ganhava terreno. Mas mesmo assim não conseguia chegar próximo da área, trocar 2-3 passes. Voltava pra trás e chutava pra frente. Era só isso. O jogo da final da Libertadores foi só isso. Mas vamos falar aqui, né? O que foi essa partida aí? O Abel escalou o Palmeiras num 5-3-2. Já começou totalmente errado. Totalmente errado. Já indicou um medo absurdo do Flamengo. Você vai jogar num 5-3-2, uma final de Libertadores. Libertadores, não é final de Mundial. É final de Libertadores. É de uma burrice tão grande. Assim, é uma falta de capacidade de leitura de jogo tão grande. Qual que é o grande fator preponderante do Flamengo? Se você for falar, não em nome de jogador, se você for falar em características de jogo, é o meio-campo. O Flamengo ganha o meio-campo. O Flamengo sempre tem mais, numericamente falando e também territorialmente falando, o Flamengo ganha o meio-campo. A partir daí o Flamengo joga o futebol e consegue ganhar terreno, consegue ganhar as partidas. O que você faz? Você, Abel Ferreira, faz o quê? Tira os jogadores de meio campo, abre alas, numericamente, né? Porque ele jogou com... Eu coloquei 5-3-2 aqui pra colocar o Alan como se o Alan tivesse jogado no meio. Mas o Alan jogou aberto. Ele não jogou no meio. Ele não ajudou. A recomposição do Alan estava mais perdida que segue em tiroteio.
Ele não sabia se marcava o lateral, o Alexandre, que não subia, ou se ele marcava o meia que chegava por dentro ali, que era mais ou menos o Carrascal, o Arrascaeta ali. Ele não sabia o que fazer. Tava perdido. Isso é culpa do moleque ou é culpa do Abel? Isso é uma coisa que eu queria que a torcida, esses Enzos da vida aí, me respondesse. Me respondesse. Já que nenhum idiota da imprensa faz uma pergunta decente pro Abel na coletiva, eu queria fazer essa pros Enzos, já que o Abel não vai ver isso aqui. A culpa é de quem? É do Alan, que não sabia quem marcar? Ou é do Abel, que instrui totalmente errado os jogadores? Essa formação que nem eu falei do 5-3-2 é um completo absurdo. O Flamengo jogou no mesmo 4-2-3-1, que a gente vai ver ainda no SofaScore, aqui o mapa de calor do Flamengo. O Flamengo jogou no 4-4-2, não jogou no 4-2-3-1. A formação do Flamengo é um 4-4-2, isso é óbvio, o Flamengo joga assim. Os jogadores de ponta do Flamengo jogam muito por dentro. Então, que é a formação que o Palmeiras vinha jogando bem, quando jogou bem essa temporada, né? Então, eu vou passar primeiro... Eu vou fazer uma análise individual, jogador por jogador. Só não vou destacar o Gustavo Gomes e o Carlos Miguel, que foram bem. O resto todo mundo foi mal pra mim. Mas por culpa do Abel. Passar aqui primeiro da defesa pro ataque. Murilo e o Bruno Fux estavam se cagando de medo. Borrados. Do início do jogo até o final deu pra ver. O Bruno Fux estava com a perna pesada. Ele conseguiu recuperar a bola do Bruno Henrique, ele saiu comemorando de alívio. Deu pra ver que era de alívio, porque ele não tinha certeza que iria pegar, não tinha certeza que iria chegar. Um zagueiro pesado. Não é zagueiro pro Palmeiras. Tá na cara, já tá na cara. Murilo, outro jogador cagado de medo. A cagada que ele fez no segundo tempo de entregar a bola pro Arrascaeta, que ia ser o Andrés Pereira número 2 nessa história dessa final, é um completo absurdo. Ele fica segurando a bola, segurando, sem saber o que fazer. Você não tinha o Gustavo Gomes na opção, tinha um goleiro pra ele voltar, tinha um bicudão pra frente e fica segurando, fazendo pose de meio campista. O cara não entende que ele é zagueiro, ele não entende que ele é fraco tecnicamente, ele tem que dar um passe de lado e acabou. Ele não tem que ficar dando lançamento, ele não sabe. Aí foi inventar de querer, na dúvida, não sabia se dava um passe ou não, titubeou, deu um passe que não sabia pra onde ia. A bola só escapou do pé dele. A sorte é que o Gustavo Gomes estava bem na partida, o Gustavo Gomes conseguiu recuperar e quase se machuca ainda. Quase que se machuca no carrinho que ele deu. Os dois, cagados de medo. A análise que eu faço é essa. Os laterais do Palmeiras, o Kelvin e o Piquerez, eles foram escalados para marcar os laterais do Flamengo. A subida do Varela ficou muito nítido, porque o Flamengo jogou muito com o Varela na subida pro ataque. O Piquerez ficava grudado no Varela, o campo inteiro, no corredor. E do lado direito do Palmeiras, o Kelvin tentava marcar o Alexandre, mas o Alexandre não sobe. O Alexandre não sobe tanto quanto o Varela. E aí o Kelvin começou a ficar meio perdido, não sabia se marcava quem vinha ali da esquerda, que era o Samuel Lino, da esquerda do Flamengo, que era o Samuel Lino, ou às vezes o Bruno Henrique, quando saía de centroavante, caía pela ponta, e fez uma bagunça ali na defesa do Palmeiras. E ofensivamente, inexistiram. Ofensivamente, o Abel plantou os dois do meio campo para trás. O Kelvin, inclusive, fez uma partida tecnicamente muito ruim, errando tecnicamente domínios, passes. No lance do gol, o escanteio que era para ele ter se ligado, ele não se ligou, que a bola tinha batido no Bruno Fux, ficou confiando que o juiz ia dar tiro de meta. Ficou totalmente perdido. Infelizmente, os idiotas vão colocar a culpa nele, estritamente nele. Mas a culpa não é dele, a culpa é do Abel. Tirou a confiança total dos jogadores para essa final, colocou os jogadores como se eles fossem os jogadores do Ibis, como se fossem jogadores, sei lá, do Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o Real Madrid. A diferença que o Abel coloca na cabeça desses jogadores é essa. Eles não colocam que é Palmeiras e Flamengo. Ele coloca que é Novo Horizontino e Real Madrid. Ele coloca isso. Toda vez que vai jogar contra o Flamengo, ele faz isso. Você quer que os jogadores, sabendo que, pra quem sabe, né, pra quem joga bola, o mental, pra não falar que é 100%, é 70% dos jogadores. É o mental. A parte mental, que aí vai confiança, que aí vai fase, tudo isso. É na parte mental. O 70% do jogador. Então, se o treinador pega o jogador, coloca ele pra trás, coloca ele pra marcar, coloca ele com medo de um time que nem é tudo isso, o jogador, ele se caga. Ele sabe que ele não pode errar, ele sabe que ele não pode atacar. Então o Kelvin, quando ia dominar uma bola e parecia que ele
ia tentar ir pra frente, mas tinha alguma coisa que prendia ele. Era o espírito do Abel Ferreira, o espírito retranqueiro do Abel segurava o Kelvin. Da mesma maneira que o Piquerez também. Só que o Piquerez é mais experiente, já tá no Palmeiras há mais tempo, então ele sabe que tem margem de erro. O Kelvin chegou essa temporada. Então é normal que o cara não tenha essa confiança toda. Ele não é o Cafu também. Então assim, é totalmente culpa do Abel Ferreira, cara. É totalmente culpa dele. E já falei o suficiente dos laterais, eu acho que tá mais claro do que nunca. Andreas Pereira é totalmente deslocado da sua posição, da sua melhor função, que talvez seja uma única função que ele exerce bem, que é um jogador acima da média, que é um meia de ligação, sim, mas é um meia de aproximação, próximo ao gol. Ele não é necessariamente... Ele pode jogar de segundo volante, pode, mas ele não é um volante. Quanto mais um primeiro volante, um único volante na partida, no time, para fazer uma saída de jogo. Assim, é um completo desentendimento do que é um futebol, velho. Do que é jogadores com a bola no pé. Ele não consegue compreender a função dos jogadores que ele tem. Não consegue compreender absolutamente nada disso. O Abel Ferreira é muito fraco. Ele é muito fraco. Ele não consegue entender nada do que os jogadores podem oferecer para ele. Nada. Então, assim, o Andreas Pereira acaba... Graças a Deus ele não se tornou um mártir, né? Ainda bem que não. Que ele não foi ele que falhou, não teve nenhuma falha. Porque poderia acabar com a vida dele no Palmeiras. Por causa dessa burrice do Abel. De colocar ele sozinho ali praticamente. Porque o Veiga, eu vou estar falando do Veiga logo depois aqui do Andrés. Não servia pra nada. Mas também não só por culpa do Veiga. O Andrés ali sozinho pra fazer uma saída de jogo. Que o Palmeiras nem tentou sair, né? Já começa por aí. O Palmeiras nem tentou. Ou seja, a função do Andrés era só pra marcar. Se fosse pra fazer o que tanto o Andrés quanto o Rafael Veiga fizeram de volantes, era melhor colocar o Aníbal e o Emiliano, que dariam menos espaço pro Flamengo. Apertariam mais, porque tem mais noção de marcação. São primeiros volantes de origem. Mas a burrice, teimosia e sei lá o que passa na cabeça desse treinador fraco, acontece. Tá acabando com o Andreas Pereira. Já acabou com vários jogadores, mas o Andreas Pereira que chegou agora totalmente sem confiança, totalmente deslocado, sem saber o que fazer. O jogo do cara é com a bola no pé. Ele não tem a bola no pé. Quando ele tem, ele tá atrás do meio de campo. Então, assim, é totalmente o contrário do futebol. O Abel Ferreira enxerga o futebol totalmente o contrário do que é o futebol de verdade. E nós temos que ensinar futebol pra ele, nós brasileiros. Não é ele que tem que ensinar futebol pra nós. Hoje eu entendo o que o Vanderlei Luxemburgo muitas vezes falou, e de uma maneira que não acho nem... Hoje eu nem acho mais tão errado da maneira que ele falava, sobre o brasileiro tem que ensinar o futebol pro europeu. É verdade. Nós temos que ensinar o futebol pro europeu. Não é o contrário. Não tô falando a babaquice que o Oswaldo de Oliveira fez com o Ancelotti, até porque o Ancelotti não é dessa... Aparentemente não é assim. Mas o que o Abel Ferreira faz aqui, ele quer ensinar futebol pra nós que somos brasileiros, que nós inventamos praticamente o que é esse esporte. E tipo assim, o que é futebol de verdade, que é com a bola no pé. Não é com a bola no alto, chutando pra frente. É com a bola no pé. Não é resultadista igual ele é. Então assim, ele acaba com todo o brilho que o Palmeiras tem, o pequeno brilho que os jogadores têm também, que não são craques, mas o pouco que os jogadores poderiam apresentar de brilho, ele acaba. Ele encerra com isso, de uma maneira fúnebre. É ridículo. Sobre o Rafael Veiga, completamente perdido, completamente lento, não tinha, sei lá, parecia que ele estava no mundo da lua. Ele dominava a bola, queria carregar a bola pro lado, nunca pra frente. Carregar a bola pro lado, atrasando jogada. Ou seja, o Palmeiras estava proposto para o contra-ataque. O que você pensa quando você tem a bola? Se você está proposto para o contra-ataque, independente se é certo ou se é errado, dar 1, 2, 3 passes e ligar pro atacante, ligar pro lateral, ligar pro ponta, que o Palmeiras não tinha ponta exatamente. Ligação rápida, mas não de chutão, de troca de passes rápidos. Decisão rápida, você tem que tomar decisão rápida. O Rafael Veiga não sabe o que é isso. Ele domina a bola, ele tem que tocar para trás, domina a bola, ele tem que pisar 3, 4, 5 vezes na bola para poder fazer alguma coisa. Não é jogador para isso. Além do que, ele pode jogar assim no esquema de contra-ataque? Pode, mas próximo do gol. O Rafael Veiga é meio atacante, pode até jogar de segundo atacante, até venha falando aqui no podcast que ele tinha que ser o reserva do Flaco. Ele estava de segundo volante, pela esquerda, assim, completamente perdido, porque o Abel é muito ruim, é muito burro, muito teimoso. Eu não sei o que ele
passa na cabeça dele de achar que o Veiga, longe do gol, vai fazer alguma coisa. A única vez que o Veiga foi bom na carreira foi próximo do gol, os 2, 3 anos que ele foi bem mesmo no Palmeiras, de 2020, 21, 22 e até um pouquinho de 23, vai, colocando assim, um pouquinho mais de tempo. É próximo do gol, fazendo gol, sendo artilheiro, não é de volante. O cara com 30 anos nas costas vai querer mudar a posição dele agora, numa final de campeonato. Eu não sei o que passa na cabeça do cara de pensar uma estratégia dessa. Quando eu pensei, os jogadores que ele tinha deixado em São Paulo para fazer o treinamento específico para a final, eu pensei o quê? Que ele poderia juntar, fazer um 3, eu até tinha falado, um 3-1-4-2, mas pensando o time para frente, para pressionar o Flamengo. Não é um 5-3-2, um 5-2-1-2, sei lá, porque o Alan tava mais perdido que também qualquer outra coisa. Ainda que fosse a única, era a luz no fim do túnel que nós tínhamos, né? Então, o Rafael Veiga, felizmente, não era para essa partida, tampouco para essa estratégia. Flaco Lopes, completamente apagado. Se ele tocou 5 vezes na bola, foi muito na partida. Acho que ele não tocou tudo de vez na bola. Mas por quê? Por causa do Flaco Lopes? Porque ele é pipoqueiro? Porque ele não presta? Porque ele é ruim? Ou é porque o Palmeiras só dava chutão e só dava chutão pro Vitor Roque? Ou malemar pro Flaco dar uma casquinha? O jogo do Flaco realmente é esse? O jogo do Flaco, sinceramente, é só chutão pra ele receber no pivô? Ele não é o Caleri. Ele não é o Pedro pra receber essas buchas, dominar, girar. Não, ele não é. É bola no chão. O melhor Flaco que a gente viu que foi nessa temporada, infelizmente naquele curto pedaço de tempo ali, das oitavas da Libertadores até a semifinal, é com bola no chão. Onde ele consegue realizar jogadas individuais e jogadas rápidas, 1-2 com o Vitor Roque tabelando e tal. Nem gol de cabeça ele tá fazendo mais. E a característica principal dele, aparentemente, era gol de cabeça. Nem gol de cabeça ele tava fazendo mais. É bola no chão. Tecnicamente ele é muito bom. Aí o que o senhor Abel Ferreira faz? Bola pro alto. Que o jogo é de campeonato. Eu acho que esse é o lema dele. É rugby. É rugby, definitivamente. É chute pra cima, o atacante briga, tenta ganhar na casquinha e a gente vai ganhando no campo. O Flaco Lopes não serve pra isso. O Vitor Roque ainda serve um pouco, porque o Vitor Roque é muito forte, ele consegue proteger bem, é um atacante chato de se marcar. Mas o Flaco não é esse. Só que infelizmente o torcedor que é burro pra caralho também vai colocar a culpa no Flaco, falar que ele é pipoqueiro, vai falar que ele se apagou na partida e tudo mais, porque tá 10 jogos sem fazer gol. Infelizmente, eu tenho a mais absoluta certeza que vai ter idiota que vai falar isso. Vai ter idiota que vai falar isso. Agora, 2 pontos positivos do time, que eu até falei anteriormente. Um dos pontos positivos foi o Gomes, foi muito bem. O Carlos Miguel não foi muito acionado, mas tá ok na partida. E o Alan e o Vitor Roque, que no ataque eram as nossas esperanças, únicas esperanças. Estavam bem na partida e o Alan é o jogador que pode dar a fazer a jogada individual, que é o Palmeiras praticamente se preparou para fazer. Era só jogada individual, porque se dependesse daqueles chutões não ia sair nada mesmo, como não saiu. E o Alan e o Vitor eram os jogadores mais lúcidos, que conseguiam fazer alguma coisa no jogo, conseguiam tirar alguma coisa. Teve as jogadas do Alan, que ele entrou dentro da área e tal, acabou cruzando errado, teve a do Vitor Roque. Foram os 2 jogadores mais lúcidos do time no ataque. Não por causa dos jogadores, os outros, mas sim por causa do Abel. E eu vou sempre repetir, a culpa é do Abel. A culpa é do Abel. E vocês vão ver agora, que eu vou estar estreando como se fosse um quadro novo agora aqui, que é a análise a partir das estatísticas aqui no SofaScore. Vamos olhar aqui as movimentações do Palmeiras, só para vocês darem uma olhada, que eu não estou louco. Olhem isso aqui. Vamos aqui abrir aqui a primeira formação. O SofaScore coloca que o Palmeiras jogou no 3-1-4-2, que não é verdade. Algum momento do jogo vocês viram isso aqui? Piquerez, Veiga, Alan e Kelvin jogando em linha, não necessariamente em linha, porque o futebol não é assim, mas imaginem que eles jogando à frente do Andreas Pereira, os 4, o Palmeiras em algum momento jogou assim, dessa maneira? Eu não vi. Definitivamente eu não vi em nenhum momento da partida o Palmeiras atacar com mais de 4 jogadores lá na frente. Tão pouco na pressão que fez no final. Não tinha mais de 6, 7 jogadores na área. Não tinha. Que é um medo absurdo do Flamengo, é um medo que o Abel coloca na cabeça desses jogadores que, sinceramente, para tirar esse medo é um trauma, já virou um trauma.
A gente não consegue mais nem se vangloriar da final de 2021, porque essa foi patética, foi ridícula o que o Abel fez. E analisando aqui, os melhores em nota, é o Bruno Fux, 7.4, eu não sei aonde o SofaScore achou essa nota pra ele. Mais nota que o Gustavo Gomes, inclusive. Não entendo isso. Mas, olhando por estatísticas, vamos aqui nas estatísticas. Onde o Abel vai se vangloriar? Esse aqui, ó. Gols esperados. Que não serve de nada. Não serve de nada. Isso é uma mentira. Gols esperados também é uma mentira. Isso é um completo absurdo. Que chance de gol que o Palmeiras teve a mais que o Flamengo? Que deveria ter mais gols esperados que o Flamengo. O Flamengo teve a chance no primeiro tempo do Bruno Henrique, do Samuel Lino. No segundo tempo teve chance também do Arrascaeta, que foi a mais clara. O Palmeiras só teve os balões no final do jogo lá, os cruzamentos para a área, a chance do Vitor Roque, o Flaco. É só isso. Só teve isso. Então, é isso que o Abel vai falar. Ele vai falar disso, dessas estatísticas. Mas essa não é a estatística real que eu quero mostrar pra vocês. 11 finalizações a 9, tá? É os balões do final do jogo. Nada demais. Olha isso aqui. Olhem número de passes. Um time profissional, numa final de campeonato, deu 281 passes na partida. Não sei nem quantos foram certos. Foram 281 passes. Não sei se já está contabilizando os passes certos também. 281 passes. Isso é jogo de 1990, 1980, que o jogo era muito mais direto. Só que as jogadas da década de 90, 80, que eram diretas, aconteciam um passe direto e uma jogada individual. Se criavam muito mais chances de jogo, devido aos espaços, mas principalmente devido à qualidade individual dos jogadores. Hoje em dia não se tem mais isso. Hoje em dia é obrigado você dar no mínimo 400 passes por jogo. Um time com a estrutura do Palmeiras é no mínimo 400 contra qualquer time do mundo. Contra o Flamengo, contra o Real Madrid ou contra o Paraná Clube. Qualquer time. É no mínimo 400 passes. É inadmissível. Jogo após jogo, você vê jogos do Palmeiras com 200, 300 passes. Você pega um adversário fraquíssimo, 400 passes. É ridículo. O Abel não consegue fazer o time jogar com a bola no pé. Não consegue. Dentro e fora de casa, não consegue. Essas estatísticas é que o boca aberta do repórter que vai fazer a pergunta pra ele na coletiva deveria pegar. Por que seu time só faz 200 passes, só dá 300 passes contra adversários fracos, adversários que te dão a bola e você não consegue trocar mais de 400 passes? Por quê? Ninguém faz essa pergunta. Ninguém faz. É proibido fazer essas perguntas pro Abel. Também porque quem vai fazer a pergunta também são desqualificados também, não tem entendimento nenhum de futebol, né? Aqui são mapa de ataque, que maior concentração. Palmeiras, óbvio, sempre pelos lados, né? Aí você vê o Flamengo muito mais igual e muito mais incisivo, chegando próximo à área. Mapa de ataque só, né? Analisando. Ações com a bola na área adversária, aqui, totalmente devido os balões do final do jogo, que é totalmente normal. Agora achamos o número de passes certos. 188 passes certos dos 281, certo? E o Flamengo dos 443 acertou 360. O Flamengo deu mais passes certos proporcionalmente do que o Palmeiras, mesmo tentando mais passes. Esse é um time bem treinado, será? Será que esse é um time bem treinado? No caso do Palmeiras, né? Será que é um time bem treinado? São duelos do goleiro e tal. Vamos aqui calma aí. Onde que tinha aqui a parte do mapa? Eu queria ver a parte do mapa de momentos, não momentos de ataque. Mapa de chute. Aqui mesmo. Tem as finalizações aqui do Vitor. Você vai ver aqui, ó, vai até aparecer os minutos do jogo, né? Esse aqui é o jogo inteiro. 45 mais 3, esse aqui foi no primeiro tempo. Segundo tempo. Aqui foi no primeiro. Segundo tempo, eu já tinha visto, já, né? Já. 2 chutes no primeiro tempo. Mapa de chutes, né? Não foi nem no gol, né? Infelizmente, nem no gol o Palmeiras acertou. Finalizações no gol, 0 finalizações no gol. Outro completo absurdo do time do Palmeiras aqui, que não consegue chutar uma bola no gol contra o Flamengo numa final de Libertadores. Definitivamente, a gente olha isso daqui. Será que o Palmeiras mereceu chegar na final mesmo? O Palmeiras mereceu. Agora, o mais absurdo é isso daqui, ó. Aqui, nessa parte aqui, é onde a gente vê
o time que é bem treinado e o time que é mal treinado. Aqui que a gente vê. Vamos olhar primeiro pro Flamengo, só para você ter uma noção. Isso aqui é um posicionamento médio que o SofaScore faz de acordo a individualmente cada jogador se posicionou na partida, contando todas as movimentações dele, pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, pegar o posicionamento médio. Esse aqui é o Danilo, número 13, aqui é o Léo Pereira. Como que é o jogo do Flamengo? O Flamengo normalmente usa o Léo Pereira para sair mais jogando, principalmente quando não tem o Léo Ortiz. Normal. Aqui é o Alexandre e aqui é o Varela. Você vê que os dois laterais, posicionamento médio, foi próximo já ao meio campo, certo? Na linha de meio campo. Mas praticamente em linha, ainda que o Alexandre não tenha subido muito, ele também não voltou muito. O Palmeiras não fez o Alexandre ter que ficar lá atrás com a bunda lá próximo do gol. Não fez. Então ele ficou no posicionamento médio. O Varela subiu muito mais do que o Alexandre. Mas você consegue ver uma linha de 4, não necessariamente uma linha, mas você consegue ver aqui Pulgar e Jorginho, um do lado do outro, certo? Como dois volantes que são. Aqui você consegue ver Samuel Lino e o Carrascal, ou seja, dois meias jogando por dentro, não estão abertos como jogadores do Palmeiras aqui. Você vê o Veiga de segundo volante jogando aberto do lado do Piquerez. Aqui você vê o Alan aberto, completamente aberto. E os dois atacantes, que é Arrascaeta e Bruno Henrique. Você vê um time muito mais compacto. Olha o time do Flamengo totalmente compacto aqui. Num posicionamento médio. Que a partida nem foi. A partida ainda é um time mais compacto do que aparenta aqui. Onde é que eu falei que o Flamengo não é necessariamente um 4-2-3-1? Aqui. O Arrascaeta ele joga como segundo atacante. Que é na verdade um meio atacante, mas se movimenta muito por trás do atacante. Principalmente quando joga com o Bruno Henrique, que não é um centroavante de origem. Quando a gente vai pro Palmeiras aqui no Flamengo você consegue entender que é um 4-4-2. Simples, 4-4-2. No Palmeiras você entende que formação que é essa do Palmeiras aqui. Tentem decifrar qual que é a formação do Palmeiras aqui. Esse time do Palmeiras. Eu não consigo entender. Olhando só por esse mapa. Você vê aqui Bruno Fux e aqui o Kelvin. Na mesma linha do Kelvin, você vê o Gustavo Gomes e o Murilo. Do lado aqui você vê o Piquerez e o Rafael Veiga. No meio, sozinho, solitário, é o Andrés Pereira. Dois jogadores do lado aqui, o Alan e o Flaco Lopes, e o Vitor Roque, coitado, sozinho lá na frente. Como que esse time vai ser campeão de uma Libertadores? Olha o espaçamento do Bruno Fux pro Vitor Roque e olha o espaçamento do Danilo pro Bruno Henrique, que são o último jogador, né? Os extremos dos dois times. Olha a distância. E isso é um posicionamento médio. Durante a partida, houve momentos assim, que foram vários os momentos, que os dois estavam completamente distantes. Porque um chutava a bola pro outro. Então, assim, no caso do Bruno Fux, chutava a bola pro Vitor Roque. Como que esse time, você pode dizer que esse time é bem treinado, que esse time é bem trabalhado? Como? Quem entende de futebol, quem sabe ler essas coisas de mapa de calor, das estatísticas, e sabe ler o jogo, assistindo o jogo, que é o mais importante, consegue analisar que o Abel Ferreira não é treinador pro Palmeiras, não é treinador de futebol, um treinador qualificado, um treinador com ideias de jogo. Não é. Eu ainda queria mostrar mais pra frente outros jogos, né? Talvez eu faça isso quando acabar a temporada e fazer um balanço. Pensando em fazer um balanço do que foi essa temporada, dos jogos mais importantes, da maneira que o Palmeiras se portou em cada jogo. E aí eu consiga fazer praticamente um podcast inteiro só com o SofaScore aqui, se baseando só nele. Como que esse time aqui, voltando, como que esse time aqui pode se dizer que ele é bem treinado? Como? Sendo que foram várias formações durante a temporada, foram vários jogadores escalados durante a temporada, jogadores que foram ganhando posição, quando ganharam confiança, o Abel tirava. O principal caso para mim é o Felipe Anderson, que é o melhor jogador do Palmeiras tecnicamente, e não consegue engrenar. Será que é por causa dele? E ontem, quando ele entrou, ele fez a diferença, ele conseguiu fazer uma jogada dentro da área ali que você nunca vai ver o Sousa fazer, você nunca verá o Facundo Torres fazer, você nunca verá qualquer outro tipo de jogador fazer, desses novos, ruins jogadores que o Palmeiras contratou. E ele foi lá e fez. Então, assim, porque ele tem essa qualidade. Mas o Abel não gosta de jogador tecnicamente qualificado. Ele gosta de jogador tecnicamente fraco, limitado, que obedeça ele com as rédeas sempre olhando apenas para o que o Abel diz. Olhe e escute apenas o que o Abel diz. E faça isso que ele está mandando. Só isso que ele gosta. Jogador assim. Ele não gosta de jogador tecnicamente qualificado. Por isso que eu repito. Nós temos que ensinar futebol para o Abel Ferreira, não ele ensinar futebol para nós. Ele não sabe o que é futebol, tampouco futebol brasileiro. Tampouco, que é o futebol
real, o que é o futebol verdadeiro. É o futebol brasileiro, não é o futebol português. Não é o futebol português, definitivamente não é. Vamos para a coletiva dele. O que ele disse aqui nessa coletiva? Que é basicamente o único ponto de interessante que eu tirei aqui. Tem até que respirar aqui, porque cada absurdo que esse cara fala, que esse cara faz, deixa a gente maluco. Ele disse que faltou coragem e ousadia para o time do Palmeiras, para os jogadores do Palmeiras. Eu tenho aqui cinco questões, 5 perguntas que eu faria para ele na coletiva. E uma última, conclusiva, que é mais para os torcedores. Escutem com atenção, por favor. O Abel disse que faltou coragem e ousadia ao time, aos jogadores do Palmeiras nessa final de Libertadores. Primeira pergunta. Por que o Palmeiras se propôs a jogar futebol só depois de tomar o gol? E eu não estou nem colocando em questão que o Palmeiras não jogou futebol. O Palmeiras se propôs a jogar, mas não jogou. Segunda pergunta. Por que ele tirou o Alan para colocar o Facundo Torres, sendo que o Alan é o único driblador do time? Por que ele fez isso? Também não estou nem colocando em questão que ele colocou o Facundo Torres, que não dribla ninguém. Não estou nem colocando em questão isso. Tão pouco que faltava 15 minutos para acabar o jogo. Terceira pergunta. Por que ele está queimando o Andreas Pereira, colocando ele para sair jogando sozinho de volante, sendo que essa não é a posição dele? Não é a posição que ele mais se destacou na Europa, que fez o Palmeiras ser contratado. Não é a posição que ele mais pareceria com o Richard Rios, que foi contratado para substituir o Richard Rios. Por que o Abel está fazendo isso? Quarta pergunta. Por que ele está inventando posição para o Rafael Veiga, sendo que ele é o treinador que deveria mais saber a melhor posição do Veiga? Que a melhor fase da carreira do Veiga foi com o Abel. A fase mais artilheira. Não foi de segundo volante. Foi de meia atacante. Por que ele está inventando essa posição para o Veiga? Quinta pergunta. Por que ele mudou a formação que deu certo no ano, a única formação que deu certo no ano, e a que deu certo inclusive contra o próprio Flamengo no Maracanã, que o Palmeiras perdeu, mas jogou bem. Foi a única partida que o Palmeiras jogou bem de fato contra o Flamengo durante toda a história dele no Palmeiras, do Abel Ferreira no Palmeiras. Essa seria as 5 perguntas cruciais para se ter numa coletiva pro Abel. Eu duvido que ele responderia, porque ele não tem capacidade para responder. Porque ele não tem capacidade de entendimento de jogo. Vê se alguma dessas perguntas foram feitas na coletiva. Ou próximo disso. Vê se foi feito. Eu duvido. Eu nem assisti a coletiva, eu só vi aspas. Não assisti ela na íntegra porque me dá nojo. Seria agora a sexta e a última pergunta, que é separada, mas é destinada aos torcedores. Será que a culpa é de fato dos jogadores? Eu encerro sobre a coletiva aqui. E façam a reflexão. E onde entra agora um pedido que eu faço aos palmeirenses que gostam de futebol, não acima do Palmeiras, mas gostam de futebol também. Não é só... Eles querem... eu falo pessoas palmeirenses que querem ver o Palmeiras jogando futebol. Não só ganhando por si só. Porque ganhar e perder, todo mundo sabe, ninguém é idiota. Não vai ganhar todas, mas também você não vai perder todas. Certo? Ou seja, você tem que ter um norte. O norte é o quê? O futebol jogado, que o time vem apresentando. Certo? E o pedido que eu faço aos palmeirenses é a partir daí. A única forma de melhora que se tem na vida é pela cobrança. Se não houver cobrança em nenhum local da sua vida, em trabalho, em escola, em estudo, em qualquer coisa do tipo, não haverá mudança, não haverá melhora. Sinceramente, eu peço para que não deixemos o Palmeiras se tornar o que é a política brasileira. Por quê? A Leila já tá preparando o território, já está preparando o terreno para uma outra quebra de estatuto. Para quem não lembra, quando ela foi se eleger, se candidatar, houve uma quebra do estatuto que eu coloco como quebra. Muitos dizem mudança. Eu coloco como quebra de estatuto. O estatuto não está lá para ser mudado. Tampouco do dia para a noite, como foi feito e como está planejando ser feito agora. O Paulo Nobre, inclusive, bateu muito nesse ponto e rompeu com o Gagliotti devido a isso. O principal motivo. Essa quebra do estatuto foi justamente pelo fato
da Leila poder se candidatar. Ou seja, o que era 2 anos, o presidente do Palmeiras era eleito, ficava 2 anos e podia se reeleger para mais 2 anos. No segundo mandato do Gagliotti, houve essa quebra do estatuto, tudo organizado pelos conselheiros que são safados também, que ficam apoiando a Leila, são conselheiros safados que ficam apoiando. Houve essa mudança para 3 anos, para que a Leila pudesse se candidatar logo, em final de 2021, para entrar em 2022. E ela já tinha maioria no conselho. Como que ela tem essa maioria? Não sei, não posso nem deduzir, né? Mas a gente imagina o que pode ser, né? A gente imagina o motivo que pode ser essa maioria que ela tem no conselho, mesmo sem ter nem 20 anos de clube. Mas, voltando. Além dessa questão da Leila, que é um principal fator, o Abel, ele já não cumpre o que promete. Já não cumpre o que promete há muito tempo. E o principal, ele não cumpriu quando prometeu, e não vai cumprir, quando prometeu que a primeira temporada que ele tivesse sem título, ele iria embora. Ele já não vai cumprir isso porque ele falou que vai renovar. Eu ainda espero que ele mude de ideia. Sinceramente, eu espero. Eu espero que a cobrança fosse... Eu queria que a cobrança fosse tão grande que ele pedisse arrego. Aí a gente teria uma temporada digna no ano que vem. Com toda certeza. Qualquer treinador que entrasse, qualquer um, voltasse o Felipão, seria uma temporada mais digna. Eu tenho absoluta certeza. A mais absoluta certeza. E outro ponto sobre esse pedido. A maioria dos palmeirenses ainda aplaudem o Abel e a Leila. Mesmo com tudo isso que eles estão fazendo, as pessoas ainda aplaudem, batem palma. Ontem teve um torcedor idiota na saída do campo falando pro Abel: não fica triste, Abel, não fica triste. Como se fosse o filho dele perdendo um título. É o reflexo da sociedade brasileira está nesse Palmeiras, nessa diretoria do Palmeiras, na comissão técnica, e reflete nos jogadores, reflete na torcida. Os torcedores e os jogadores são os menores culpados. Não tem culpa alguma. Culpa alguma. A culpa está aí restrita na diretoria e na comissão técnica, que diz respeito ao Abel e à Leila. São os culpados. E um ponto importante que eu trago novamente, que eu falei já no podcast, muita gente não tem como isso acontecer. E o Palmeiras e o São Paulo são completamente diferentes. Mas em 2005, 2006, 2007, 2008, São Paulo vinha ganhando tudo, certo? E o tudo não era tudo, era o Campeonato Brasileiro. Eles vinham de uma Libertadores e um Mundial e 3 Campeonatos Brasileiros, até menos do que o Palmeiras vem ganhando hoje. Mas como que era a diretoria do São Paulo? Como que era o Juvenal Juvencio? Como que foi a questão também da mudança do estatuto, da mudança da reeleição, mudança para 3 anos de mandato, mudança para o terceiro, melhor dizendo, para o terceiro mandato? O que aconteceu com o São Paulo posteriormente? Houve um reinado do Juvenal no São Paulo que ninguém tirava mais ele. Tirou devido problemas de saúde. E quem entrou era da mesma linha. Porque ninguém conseguia do que era contrário às ideias dele, conseguia entrar. No Palmeiras já é assim, praticamente. Tanto é que na última eleição da Leila, quando ela foi se reeleger, não houve nenhum voto contrário, não houve oposição. Essa é a palavra, não houve oposição. Qual é essa democracia que não há oposição? Já é contrário à própria definição de democracia. Ainda que ela fale, quando ela deu entrevista agora, dizendo que muita gente diz que isso é antidemocrático. Não é antidemocrático, é uma mudança no estatuto, só para mim poder fazer mais um mandato e tal, não sei o que. Não vai ser para todo mundo, não vai ser só para mim. É o papo que todo político sem vergonha fala, e o povo ainda acredita. O povo ainda acredita. Não tem como explicar mais, por A mais B, o que esses caras estão fazendo com o Palmeiras, que fazem com a política do Brasil. São idiotas que acreditam, é simples. E aí, infelizmente, a maioria do brasileiro é idiota, e eles falam justamente essas coisas porque a maioria do brasileiro é idiota. Consequentemente, a maioria dos palmeirenses são idiotas. E acreditam. Fecham os olhos. Tudo que o Abel fala, ele tem razão, ele sempre tem um plano, nunca se critica. E as pessoas que têm poder, poder jurídico, poder de fala das pessoas, de ter um alcance maior, de que as pessoas escutam elas não têm capacidade de falar, elas têm medo de falar porque tem um podcast que tem que receber um entrevistador do Palmeiras, tem um podcast
uma coluna no GE. Nunca que o Abel tem... O Abel sempre tem um plano. Porque o Caio Ribeiro fala que o Abel é bom, porque não sei quem lá mais fala que o Abel Ferreira é muito acima da média. Então, quem é dali da Globo não pode falar que o Abel é ruim. Quem tem um podcast de entrevista não pode falar que o Abel Ferreira é ruim, porque senão o Palmeiras vai fazer o quê? Não vamos mais deixar esse membro do Palmeiras, colaboradores do Palmeiras, ir no seu podcast. Aí a pessoa fica quieta. A pessoa fala que a gente, no final de tudo, depois da final da Libertadores, que nem o Amorim do Pó de Porco falou, o torcedor do Palmeiras só tem que apoiar. Eu vou apoiar o quê? Se já acabou o ano, acabou a temporada, o que eu tenho que apoiar? Me fala, o que eu tenho que apoiar? O que eu tenho que apoiar nesse time? O que eu tenho que apoiar nesse elenco, nessa diretoria, nessa comissão? Os jogadores eu apoio, porque eu sei que eles não têm culpa alguma. A culpa está totalmente no treinador. Agora, eu vou apoiar o quê? O Abel? O Abel tem um plano? Que plano é esse que o Abel tem? Quando o Abel vai na coletiva e fala que o Palmeiras é um time imaturo, sendo que ele só contrata jogadores jovens. A filosofia do clube é contratar jogadores jovens e formar esses jogadores. Ao mesmo tempo, quando a gente chega na final e a gente perde, nós somos um time imaturo, o Flamengo é um time experiente, então nós sempre iremos perder pro Flamengo. É simples, o que ele quer é isso. Nós só vamos contratar jogadores para vender, enquanto o Flamengo contrata jogadores para ser campeão. E a nossa desculpa é sempre essa. Quando ganhar, eu sou bom. Eu sou o Abel, eu sou craque. Eu sou diferenciado. Agora, quando eu perco, é porque a filosofia do clube é contratar jogadores imaturos e vendê-los lá na frente. Ainda que é uma completa mentira, porque tem Felipe Anderson, tem Andreas Pereira, tem Gustavo Gomes, o Bruno Fux já não é nenhum jovem, o Murilo não é nenhum jovem, tem Piquerez, o Kelvin não é nenhum jovem, Carlos Miguel também não é. Será que esse time é tão jovem assim, é tão imaturo? O Vitor Roque já jogou final de Libertadores, o Flaco Lopes já está há 5 anos no Palmeiras. Será que é um time tão jovem e imaturo assim? Será? Mas o brasileiro é imbecil por natureza e por falta de aprendizado, e aí acaba acreditando em tudo que o Abel fala. Outra questão que eu falo do Abel, eu tenho que falar do Abel, é o seguinte, que é mais é como se fosse um relato sobre o Abel. Foi o Abel quem assinou o contrato com o Al-Sadd, e os torcedores esquecem. Ele ia abandonar o Palmeiras em 2023. Ele assinou esse contrato. Falou que a verdade viria mais cedo ou mais tarde. A verdade apareceu. Não era essa que ele falava, que ele insinuava que seria. E até hoje, ó, tudo por debaixo dos tapetes. A Leila conseguiu encobrir. A mídia não fala mais nada. O Abel também nem toca no assunto. E os boca aberta dos repórteres nunca mais perguntaram nada a respeito. Certo? Foi o Abel que disse, depois da derrota pro Corinthians, que ele sabe quem são os de verdade, insinuando que quem criticava ele, quem criticou o time, não é torcedor de verdade. Ele é sim palmeirense, o Abel é. Ele é palmeirense lá de Penafiel, o único palmeirense que nasceu em Portugal, é ele, pode ter certeza. A família dele é palmeirense, todos são palmeirenses, eu não sou. Todos os que criticam ele, não é palmeirense de verdade, não quer o bem do Palmeiras, só ele quer, certo? É isso que ele quer que as pessoas acreditem, que os idiotas acreditem. Eu não sou idiota, eu não acredito. É simples assim. Outra questão que eu coloco na conta, irrestritamente na conta do Abel. Foi o Abel que tirou o São Paulo da fila em 2021, no Campeonato Paulista. Não foi os jogadores, foi o Abel. Eu lembro muito bem que ele mudou a formação da semifinal para final, do que foi o jogo contra o Corinthians na semifinal para a final contra o São Paulo, empatou o jogo no Allianz Parque e perdeu no Morumbi, colocando os jogadores Danilo Barbosa, mudando totalmente o time, sendo que o Palmeiras já vinha de um título da Libertadores, e depois veio com desculpa dizendo que o São Paulo precisava mais do que o Palmeiras. Foi o Abel que tirou o São Paulo da fila. Foi o Abel que perdeu pro Boca em 2023, deixando o Luiz Guilherme e deixando o Endrick no banco. Foi ele que tirou, ele que perdeu pro Boca, não foi o Palmeiras, foi ele. Ele que quis perder pro Boca, para depois falar que o Boca tinha 6 Libertadores e o Palmeiras só tinha 3. Ele que falou, não foi eu. Não foi os torcedores de mentira, né? Que não são os torcedores de verdade. Foi ele que falou. Foi o Abel que tirou o Corinthians da fila esse ano e ainda fez questão de ser eliminado em casa depois na Copa do Brasil. Não foi os jogadores, foi o Abel. Foi o Abel que não ganha do Flamengo. É o Abel que não ganha do Flamengo em hipótese alguma, porque o Flamengo investe muito mais do que o Palmeiras e tem jogadores maduros, sendo que ele mesmo quer contratar jogadores jovens para vender no futuro. É ele. A estratégia é toda dele. O malabarismo mental é todo dele. E infelizmente os imbecis acreditam. E vão acreditar para sempre. Eu tenho mais absoluta certeza que isso não vai mudar.
Os imbecis são maioria e não vai mudar. Mas eu vou estar aqui para falar, vai ter mais gente para falar, pessoas que eu gosto de acompanhar, que tem senso crítico, independente se eu vá concordar sempre com ele ou não, mas tem senso crítico sobre o time, que é o Fernando, do Não Importa o que Digo, que na verdade é praticamente o único. Dos grandes talvez seja o único. Aí depois tem um pessoal que tem menos inscritos, que inclusive participam dos programas dele, e outros também que não participam, mas também tem senso crítico. Mas dos grandes é só ele. É uma voz solitária. Tem que ter muita força mesmo, porque... E a vontade que ele tem, que eu vejo, que ele tem a vontade de falar desses idiotas também, que são grandes, tão grandes quanto ele, tem mais alcance, e não falam, não criticam, sempre apoiam de cabeça baixa e como se fosse a rédea do cavalo lá, e só olha pra frente ali, o que o Abel falar é certo, o Abel tem um plano, é isso, pronto, acabou, e não olham o que tá acontecendo dentro de campo desde 2023, não é agora, não é do ano passado, é 2023, o Palmeiras já não joga nada. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2023 porque o Botafogo entregou a taça. O Palmeiras foi campeão com 71 pontos, 72, algo do tipo. Não foi campeão com 80. O Palmeiras já tem... Agora o Palmeiras está com 71. É o mesmo número de pontos que fez em 2024 e 2023, quando foi campeão praticamente. Por que esse ano não vai ser campeão? Porque teve um adversário melhor. Se o Flamengo tivesse entregado como o Botafogo entregou, o Palmeiras seria campeão. Mas mereceria? 2023 o Palmeiras não mereceu. Ninguém mereceu aquele campeonato. Mas um tem que ganhar, certo? Esse ano já não. O Flamengo mereceu. Ainda que não tenha jogado, não tenha sido tão regular como pareceria ser. No final também os dois pipocaram, mas o Flamengo foi melhor. Principalmente no confronto direto, que acabou decidindo o campeonato. Tudo isso é culpa de quem? Dos jogadores? É minha? Ou é do Abel e da diretoria? Continuando. O Abel que é o rei das desculpas. O Abel é quem tem a coragem de falar em investimento, querendo jogar o Flamengo como se ele fosse o Real Madrid. É ele que dá essas desculpas, não sou eu, não é os torcedores comuns, não é nada disso, é ele. Então, qual que será a desculpa do ano que vem? Ano que vem o time não vai ser mais um time em reformulação, não vai dar pra ele falar que os jogadores são imaturos, que nunca decidiram nada, que nunca jogaram uma final. Não vai dar pra ele dar desculpa que não vai ter jogador, porque o Paulinho vai estar de volta, que vai ser em tese o craque do time. Felipe Anderson desde o começo da temporada novamente. É pra ele testar, é pra ele jogar. Vai ter o Alan já mais pronto. Será que ele conseguirá fazer o time jogar futebol? A cobrança vai ser totalmente em cima disso. Pelo menos da mídia alternativa, dos torcedores que de fato entendem de futebol e cobram. A minha parte eu vou estar fazendo aqui. Eu tenho certeza que muitos outros torcedores vão estar fazendo também, porque não são vendidos. Tem muitos que são vendidos. Mas infelizmente a maioria dos grandes. Mas tem a minoria que faz barulho e vai precisar fazer muito barulho mesmo. E quem acompanha vai precisar fazer esse barulho junto. Pra cobrar. E se tiver que elogiar, se ele mudar, se ele melhorar o time, que melhore, melhor ainda. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Sinceramente, pra mim é zero. O Abel não tem capacidade de fazer um time melhor. Eu ainda vou falar aqui da próxima rodada do Brasileirão, por encargo de consciência. O Flamengo vai enfrentar o Ceará na quarta-feira e o Palmeiras o Atlético Mineiro fora de casa. Alguém tem dúvida que o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Eu não tenho. É só o Flamengo vencer o jogo. Então, o Flamengo é campeão brasileiro e da Libertadores. Parabéns aos envolvidos, parabéns novamente ao Abel, a Leila, que fazem um ótimo trabalho na Sociedade Esportiva Palmeiras, caminhando a longos passos para se tornar um São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os palmeirenses. Na semana que vem estaremos de volta. Valeu, um forte abraço.